Oi, pessoal! Aqui quem fala é a professora Carol, professora de inglês do SEJA. Tô aqui com vocês mais uma vez para ajudar vocês aqui nessa etapa, tá certo? Trouxe algumas resoluções de questões, né? Algumas dicas. Lembrando que aqui no canal já tem aí outros vídeos com bastante dicas aí para ajudar vocês nas resoluções das questões e questões também do Enseja passado, né? Dos Ensejas passados aí para ajudar vocês. Então é só procurar aqui no canal os vídeos de inglês médio, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lembrar, né, o que a gente já aprendeu. Lembrando que se você ainda não viu os vídeos, corre, vai assistir os vídeos, que tem bastantes dicas, assim, bem legais, bem úteis. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, né, algumas estratégias de interpretação de texto, porque o que o Enseja vai pedir de você lá na sua provinha, tá? Interpretação de texto, tá? Então, eu trouxe aqui dois amiguinhos que vão ajudar a gente a fazer, né, essa estratégia aí de leitura, que é o skimming, tá? Que é uma leitura rápida, né, que você vai passar assim os olhos pelo texto. E aí onde a gente vai pegar uma diquinha de um vídeo antigo, que é que a gente vai observar nessa questão aquelas palavras que são palavras cognatas ou palavras transparentes, que são aquelas palavras, gente, que ajudam a gente a compreender melhor o texto, que são aquelas palavras muito semelhantes, tá? Na escrita com o português e na tradução também. Então, a gente vai fazer essa leitura rápida, que é o skimming, tá? Que é uma leitura rapidamente do texto para adquirir impressão geral, né, sobre o assunto e decidir ali o que é relevante e o que não é, para ajudar a gente na resolução dessas questões. Depois que a gente fez deu essa rápida olhada pelos textos, então a gente vai entrar agora aqui no scanning, tá? Que é uma leitura mais pesquisadora, uma leitura mais específica que a gente vai procurar aí, ligar aí os pontos aí do que a gente já marcou, né, que são aquelas palavrinhas que a gente já conhecia do texto, com que a gente pode absorver mais ainda para que a gente possa aí chegar no objetivo, fazer mais sentido a questão, para a gente chegar na resposta correta, tá certo? Então, o scanning, tá? É uma leitura assim bem mais minuciosazinha, mais pesquisadora, mais específica, tá certo? Então, olha só, trouxe duas questões aqui para a gente analisar juntos, tá? Olha só, pessoal, aqui a gente tem uma questão do Enseja passado e Enseja 2019, tá certo? Calma que eu sei o que é que vocês estão pensando, né? Vocês estão pensando, nossa, um texto enorme e eu não sei nada de inglês, mas calma, a gente vai usar nossas diquinhas, tá certo? E também a gente tem nosso enunciado como nosso melhor amigo. Eu vou deixar marcado aqui algumas coisas, como, por exemplo, aqui o título do texto, Avoid Aggressive Driving. Não preciso saber do título do texto para saber o que o texto está falando. Olha só o enunciado como ele é importante. Ó. Diz assim, ó, a violência no trânsito é um dos grandes problemas da sociedade contemporânea. O número de motoristas agressivos tem crescido cada vez mais nas estradas. Segundo o texto, um dos sinais comuns de agressividade olha só, já descobri que esse texto aqui ele fala sobre a violência no trânsito e o aumento cada vez maior dos números de motoristas agressivos aí tem crescido aí muito mais aí nas estradas. Se eu for traduzir isso aqui, ó, avoid aggressive driving, evitando aí motoristas agressivos, que é exatamente o que o anunciado já me deu, né? Que é o que trata aqui o texto. Então, aqui a gente vai usar um pouquinho de raciocínio lógico, tá? Porque, olha só, eu já vi aqui, eu posso até separar algumas palavras, como eu falei para vocês, algumas palavras transparentes ou cognatas que podem aí me ajudar na tradução desse texto, entender um pouco mais desse texto, tá? A gente tem aqui algumas palavras, vocês podem ir marcando algumas palavras que vocês são muito parecidas com o português. A gente tem aqui polícia, né, que é muito parecido. Nós temos car, vocês podem ir marcando. O que vocês podem ver aqui que vocês acham parecido com o português, vocês vão marcando, tá? Mas olha só, vamos ver aqui como é que a gente vai resolver essa questão apenas olhando aqui, né, para as opções de respostas. Na letra A diz assim, ó, perseguir outros motoristas que ligam para a polícia
Olha só, vamos pensar o seguinte. Quando a gente vai perseguir esses motoristas que ligam para a polícia, como é que a gente vai saber que eles ligaram para a polícia? A não ser que a gente tenha aquele vizinho fofoqueiro que vai falar pra gente, olha, fulano de tal ligou para a polícia, falou assim, assim. Aí sim, né, a gente vai saber quem é que a gente vai perseguir. Se não, como é que a gente vai saber que aquele motorista que está ali na estrada acabou fazendo uma ligação para a polícia? Então, a gente já deixa esse daqui de fora, né? Porque é um pouco assim, meio, né, que sem sentido, né? Perseguir outros motoristas que ligam para a polícia. Apesar de que bem aqui tem esse trecho que é Call 911, para quem gosta de seriados aí de policiais, né? Filmes de ação, vocês geralmente já viram isso aí, Call 911, que é ligar para a polícia. Mas nesse sentido aí a gente usa um pouquinho de raciocínio lógico, tá? Colocar a própria vida e a dos outros em risco. Olha só, nesse caso aqui, de colocar a própria vida dos outros em risco, isso realmente acontece. Mas bem aqui no enunciado, ele pede que ele quer os sinais comuns de agressividade. Nesse caso aqui não é um sinal, é uma consequência, tá? Quando você acaba aí fazendo uma coisa ruim no trânsito, né? Acaba sendo agressivo no trânsito, essa daqui é a consequência. Você está colocando a sua própria vida e a dos outros motoristas em risco. Isso não é um sinal, é uma consequência. Então, também ela tá fora, tá certo? Não tira aqui. Então, a gente sobra aqui com a letra C e a letra D, que é mudar abruptamente, de faixa para ultrapassar os motoristas mais lentos, que geralmente isso é o que acontece, né? Não somente na estrada, mas às vezes a gente andando mesmo na rua, quando tem uma pessoa mais lenta na nossa frente, a gente quer passar logo, né? Ou a letra D, aumentar a velocidade do carro para insultar o motorista que está com a velocidade aí máxima, né? Aí, olha só. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. É por isso que às vezes eu falo que é bom a gente exercitar o nosso vocabulário, ampliar aí o nosso vocabulário, porque bem aqui, no começo aqui do texto, diz assim, ó, signs of an aggressive driver include a person who changes lanes abruptly to pass a slower driver. Quer dizer, sinais aí, né, de agressividade são quando o motorista, ele ultrapassa aí, ele passa abruptamente pela faixa para passar o motorista mais lento, tá? Isso aí acontece aí, agravando aí, acontecendo vários acidentes. Então, seria aqui a letra C, tá? Letrinha C, vou escolher aqui a corzinha azul. Letrinha C, que seria a resposta certa, porque bem aqui em cima eu consegui traduzir aqui essa parte. Então, como é que eu faço para fazer esse aumento de vocabulário, gente? Eu posso estar aqui utilizando músicas, aquele filmezinho do final de semana, a gente pode estar trocando o português pela legenda em inglês para a gente aumentar o vocabulário, né? Filmes, séries. Vocês podem estar usando também alguns aplicativos, super indico o Duolingo para a gente aumentar mais o vocabulário. Porque tem algumas questões que sim, dá para fazer só com diquinhas, mas tem outras que realmente a gente precisa de um conhecimentozinho maior sobre a língua. Então, ok? Aqui letra C. Então, vamos lá para o nossa próxima questão. Olha só, que a gente tem mais uma questão, e bem aqui a gente já pode olhar logo de cara, gente, uma palavra aqui, cognata, tomato, que parece o quê? Tomate. E para a gente confirmar isso aqui, nós temos aqui no enunciado falando aqui do extrato de tomate, né? Olha só, o assunto abordado no texto passa pela definição de extrato de tomate para chegar na. Eu quero saber se ali no textinho ele está falando sobre a utilidade do produto, a popularidade da fruta, a versatilidade do seu preparo ou a internacionalização do seu consumo. Então, aqui, gente, a gente teria que realmente conhecer um pouquinho, né? Ter um pouquinho, assim, do nosso vocabulário ampliado para a gente ver isso aqui. Porque bem aqui no final, aqui tem todo o preparo, né? Para chegar nessa textura aqui de extrato de tomate, né? Que ele é uma pasta vermelha concentrada, amassada, né, que vem da polpa do tomate,
Ele foi cozido e reduzido, tá? Para quê? Todo esse processo para quê? Aí, bem aqui é onde a gente precisaria de um pouquinho mais de conhecimento, porque bem aqui, ó, para ser adicionado, né, to dishes, em pratos, para dar a eles uma cor, ó, e o sabor, flavor, de tomate. Tendo todas essas informações bem aqui, só me resta a concluir que a resposta é utilidade do produto, porque em nenhum momento aqui falou sobre a popularidade da fruta, apesar de que ela é produzida e usada, né? No caso, ela tanto é usada como ela é produzida lá nos países do Mediterrâneo, tá? Então, fala do Mediterrâneo, mas ela fala da produção, então descarta a letra B. A letra C, versatilidade do seu preparo, certo? Apesar de que ele fala sobre as etapas para chegar no extrato de tomate, mas aí no caso do preparo para chegar no extrato, não de outros pratos, tá? Também não é a letra D, internacionalização do seu consumo, e sim a utilidade do produto para que ele serve. Então, ele serve para adicionar cor, né, aos pratos, aos dishes, e também o flavor, o sabor de tomate, certo? Então, letra A, utilidade do produto. Então, meus amores, a gente fica por aqui. Vocês já sabem, se tiver mais alguma dúvida ou se eu puder tirar alguma dúvida de vocês, podem entrar em contato comigo que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Um beijo e não deixem de assistir os vídeos anteriores se você ainda não viu. Bye, bye!